fim da escala 6x1. Está avançando, chegou no Senado, a gente tem até agora uma publicação de um grande manifesto reunindo, você viu, entidades empresariais, representam 90% do PIB do país, colocando uma alternativa que é PEC 12 do trabalho flexível, contrária à escala 6x1, ao fim da escala 6x1, à escala 5x2. Como é que é a sua posição? Eu já vi que você se posicionou contrário a isso. Minha posição é que o que o governo fez foi vagabundagem. A palavra é vagabundagem. Assim, o Brasil ele é um país que ele está fora das cadeias globais de produção. E para a pessoa que não está nos assistindo, o que isso significa? Significa que se você vai fazer um carro, nenhuma empresa quer jogar os componentes do carro para aqui. Se você vai fazer um celular, os componentes não são feitos aqui. Por quê? Porque é caro produzir aqui. E se é caro produzir os produtos que o mundo consome, significa que nós não teremos empregos de qualidade aqui. Então, o Brasil devia estar focando, que eu vou focar no meu governo, em fazer reformas que aumentem a competitividade. O Lula não liga para isso. A lógica do Lula, você pode pegar um mapa eleitoral do PT, é obter votos onde as pessoas não trabalham. E é verdade. Não tô aqui fazendo uma declaração preconceituosa, nem nada. Onde você tem menos atividade econômica, onde você tem um maior número de pessoas dependendo de auxílios governamentais, a taxa de voto, o percentual de voto no Lula é maior. O Lula é inimigo do trabalho e da produção. Desculpa cair no clichê de xingar o Lula disso e daquilo. O Lula, a vida inteira dele foi lutar contra o trabalho. A vida inteira dele foi essa. E aí as pessoas vão perder. E eu tô avisando, nosso deputado Kim, tô avisando, vocês estão caindo numa conversa mole. O brasileiro tá passando por um arroxo, ou seja, nós passamos agora, tá aumentando os juros, tá aumentando a inflação ao mesmo tempo. O dinheiro vai ficar mais caro, os produtos estão ficando mais caros, os serviços estão ficando mais caros, e o governo tá falando, e você vai trabalhar menos. Ora, se a nossa produtividade não aumenta, portanto, a quantidade de dinheiro que o brasileiro gera por hora de trabalho não aumenta, como é que ele faz para pagar essa conta? Ele tem que trabalhar mais. É por isso que, tá todo mundo, o cara tem às vezes um emprego 5x2 na semana e fim de semana faz Uber. A mulher dele, que às vezes cuidava dos filhos, tá tendo que fazer pudim, tá tendo que fazer bolo para vender. Tá todo mundo tendo que ralar para poder manter algum estilo de vida. A classe média tá sendo destruída. E a resposta do governo é, não, fica tranquilo, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. É mentira. É mentira, é um estelionato, é papo de vagabundo do Lula. E assim, qual foi a resposta da direita? Porque tem a direita, vai aquele Nicolas Ferreira, aquele patife Flávio Bolsonaro, volta com o governo. Volta com o governo. Que coisa imunda. Não tem coragem de se posicionar porque tem medo de perder voto. E aí nós nos posicionamos contrários porque o que o Brasil precisa é flexibilização nas leis trabalhistas. Que é exatamente essa PEC. Ela gera alguma flexibilização porque ela faz com que você pague por hora, mas aceitando que houve uma diminuição de jornada de 44 para 40 horas. Ok, diminui de 44 para 40 horas. Isso vai fazer com que o brasileiro tenha que trabalhar, vá trabalhar menos? Não! O brasileiro vai fazer bico por fora. Todo mundo que tem restaurante, e mesmo agricultor já está combinando de fazer assim, olha, eu não vou poder, eu vou precisar que a gente trabalhe no sábado e no domingo. Então contrata os seus caras, você fala pro vizinho, eles trabalham até tal dia e aí nos outros dias eu vou ter que contratar. Só que para quem eles vão jogar o custo dessa ineficiência? É no preço da comida, vai jogar pro consumidor. Vai diminuir as margens, já está todo mundo atolado, o agro está com um surto de recuperação judicial agora. É isso que o governo propõe? Enquanto ele aumenta os custos de quem trabalha e produz, os juros estão aumentando, porque o governo não para de gastar mal, a inflação está subindo, a gente está indo para uma crise gigantesca. O Brasil, não entrou num colapso econômico lá naquela crise do governo Dilma, você lembra? 2014, 15, 16, porque surgiu a uberização. Porque foi na mesma época que chegaram os aplicativos no Brasil, e aí todo mundo que perdeu o emprego pôde virar entregador ou pôde virar motorista de Uber. E aí milhões, porque pensa assim, são milhões de motoristas, milhões de entregadores. E o núcleo familiar dessas pessoas? Quantas dezenas de milhões de pessoas não foram salvas da pobreza extrema nos grandes centros urbanos por conta da chegada da tecnologia? Hoje, eles estão tentando, vamos dizer, sabotar até essa atividade. E hoje, como eles evitam que o Brasil consiga gerar empregos de qualidade, eles estão jogando todo mundo numa mega informalidade. Não vai dar para ter todo mundo fazendo Uber agora. Não vai dar para todo mundo virar entregador. Ou seja, eles estão ferrando a vida dos mais pobres. E eles são irresponsáveis. Então, a nossa opinião é bem clara. Nós temos que flexibilizar as leis trabalhistas. E é flexibilização pagando por hora, gerando concorrência nos sindicatos. Porque o que vai acontecer? Se você tem um sindicato A, B ou C de entregadores, e aí um sindicato ele tem uma estratégia mais eficiente para representar um conjunto de entregadores, ele pode fazer as negociações patronais. Estados Unidos tem isso. Várias nações têm isso. Aqui não, você tem que ter um sindicato, que tem uma federação lá, uma dessas confederações sindicais, que controla ele. Ela faz os negócios que ela faz com as grandes empresas dele, porque todo mundo sabe, elege os deputados que ela precisa eleger, especialmente pelo PT, e não liga pro resultado do sindicalismo dela. Veja só, eu não sou contra sindicatos, eu tô falando aqui, tem que ter mais sindicatos concorrendo entre si, e paralelamente o trabalhador faz o contrato dele do jeito que ele quer fazer.
e flexibiliza. As experiências internacionais vão todas na linha de quem flexibiliza, gera mais emprego e gera mais renda. Então, é o que nós temos que fazer. Se avançar, e é o que parece, a votação da redução da escala 6x1, você, se eleito, trilharia algum caminho para tentar derrubar? Eu faria diferente. Já que eles destruíram a CLT com isso, eu vou propor um novo regime de contratação paralelo. Porque, olha só, já existe. Vamos ser bem sinceros. Todo mundo que está nos assistindo aqui, deve ter pessoas que são comerciários, gente que trabalha com serviço. Saiu nos últimos 15 anos de 700 mil para 17 milhões o número de pessoas que são PJ. O que é o PJ, além de um regime alternativo de contratação? Sim. É porque as pessoas não é um querem. grande empresário. Então, o que está acontecendo? Né? O cara que virou PJ, ele não virou um businessman. Ele está vendendo a força de trabalho dele, dando um cambalacho na CLT, que não funciona. Ora, que tal nós aceitarmos que isso é um cambalacho e nós criarmos um regime alternativo formal, tudo certinho, bonitinho, a pessoa não precisa criar uma PJ, que ela trabalha como pessoa física e ela vende a força de trabalho e preste o serviço dela de maneira mais tranquila. Mas aí derrubando uma suposta redução da escala que passaria... Aí a pessoa é livre para fazer, porque o PJ já é livre você vai apresentar uma alternativa. Alternativa. Aí as pessoas misteriosamente vão preferir a alternativa. É isso que vai acontecer. Porque do jeito que tá, é um regime mentiroso que o Lula tá usando para se reeleger, enganando pessoas em áreas urbanas que vivem um drama. Qual é o drama do cara, da pequena porcentagem da população que vive na escala 6x1? Que é uma pequena porcentagem. CLT 6x1 não é o grosso das pessoas que trabalham no Brasil. Pois bem, é o cara que é um trabalhador urbano, que demora horas para sair de uma periferia e trabalhar numa região mais central e voltar. Esse cara gasta 2 horas, às vezes 3 horas, para ir e voltar do trabalho, todos os dias. Esse cara não tem vida, ele tá exaurido ao longo da semana. E ainda ele tem o trabalho no sábado. Pois bem, esse é o cara que no início se empolgou com o fim da escala 6x1. Ele tá sendo enganado, estão mentindo para ele. Só que o governo nunca ofereceu para esse cara infraestrutura, sistema de incentivos para instalação de empresas em regiões mais periféricas. Quer dizer, podia economizar essas horas que ele tá no transporte, trabalhando mais perto de casa. Ele não consegue. A grande maracutaia é que o trabalhador não consegue trabalhar perto de casa e ter um sistema de transporte precário. Como é que um cara que mora, vamos dizer, no extremo da zona leste de São Paulo, vai de ônibus trabalhar, sei lá, em Moema, na Zona Sul? Demora 3 horas e pouco. Esse cara não tem vida. Como é que não existe um metrô que atende essa pessoa rapidamente? Né? Por que o Brasil não tem grana para investir em infraestrutura? Por que não tem grana para investir em infraestrutura? Porque gasta mal dinheiro. É um ciclo. Ciclo vicioso. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.